Eu tenho certeza que você nunca ouviu ninguém falar desse texto da forma que eu vou te apresentar agora. Muita gente, quando vai ler o capítulo 21 do Evangelho de João, lá no verso de número 3, diz assim, ó: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Todo mundo que vai ler João 21 fala da desistência de Pedro e dos outros discípulos. Todo mundo que vai pregar sobre esse texto, eles dizem e aplicam que Pedro desistiu de tudo e voltou para as práticas antigas. Mas eu quero te dar aqui uma outra interpretação. Por que é que Pedro, ele volta novamente a pescar? Por que é que ele tem essa atitude? Eu vou te mostrar. Você sabe que Pedro, há 3 dias atrás desse episódio, ele havia negado Jesus. Ele está se aquecendo em uma fogueira no pátio da guarda, quando alguém vem falar com ele dizendo que ele parecia ser alguém do grupo de Jesus. E ele diz, de maneira nenhuma, não conheço esse homem. Pela segunda vez, alguém diz que ele é parecido, a roupa dele é igual, a voz dele é igual, o sotaque parece muito, ele esbraveja e, muito nervoso, diz que ele não conhecia quem era aquele homem. E pela terceira vez, Pedro se explode e diz, eu não conheço quem é esse homem, eu nunca vi. Quando de repente o galo cantou e ele lembrou do que Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Você sabe que essa era uma das conversas que Jesus tinha com os seus discípulos, dizendo que era necessário ele passar pela cruz, era necessário que o Filho do Homem padecesse, era necessário que as ovelhas fossem dispersas, mas Pedro bateu o pé e disse, eu não te largo, eu estou contigo, eu não abro mão do Senhor, se for o caso, eu morro por ti. Mas na hora do vamos ver, Pedro negou a Jesus. E é dentro desse contexto que Pedro sai triste, sai amargurado, sai cabisbaixo, porque ele traiu Jesus, ele traiu o Filho de Deus. Então, quando em João 21 ele toma essa atitude de ir pescar e todos os outros vai com ele, incluindo João. João também está aqui. Mas se você for analisar, dentre os discípulos de Jesus, quem é que estava na cruz? Quem é que estava lá embaixo vendo a crucificação? João. Então, isso aqui não significa uma desistência. Pelo contrário, Pedro foi extremamente estratégico. Pedro estava amargurado? Estava. Pedro estava triste? Com certeza estava. Pedro estava com o coração dilacerado, porque havia traído Jesus 3 vezes. Mas quando ele toma essa atitude de pegar o barco, pegar as redes e voltar para a pescaria, não é que ele está desistindo, porque eles nunca largaram a rede, eles nunca abandonaram o barco. Pelo contrário, Jesus, quando tinha que atravessar o mar para pregar em outro lugar, o barco que ele usava era o barco de Pedro, ok? Quando Jesus precisou de pagar o tributo no templo, o que ele faz? Ele manda Pedro ir pescar. Porque Pedro nunca largou a rede, Pedro nunca largou o anzol. Então ele diz, o primeiro peixe que pegar, lá dentro tem um estáter, pega ele. Então essa profissão estava no sangue de Pedro. Ele foi pescar, não é porque ele estava desistindo. Pedro usou de estratégia. Pedro sabia que o lugar aonde Jesus o havia chamado foi exatamente na beira da praia. Foi pescando. Pedro estava com um barco na beira da praia, Pedro estava com as redes lavando porque tinha trabalhado a noite inteira e Jesus chamou ele para ser discípulo. O que é que Pedro está pensando? Pedro está pensando que se Jesus perdoasse ele, Jesus sabia exatamente o lugar aonde ele ia encontrar Pedro. Pedro foi extremamente estratégico. Ele estava triste, ele estava amargurado, ele estava contristado por haver traído o Filho de Deus, mas ele vai para o mar pescar porque ele tem no seu coração e na sua mente que se Jesus tivesse de fato perdoado ele, Jesus ia buscá-lo lá. Porque uma vez Jesus foi naquele lago para chamá-lo para o discipulado. E se Jesus quisesse ele de novo no ministério, Jesus ia dar a segunda chance para ele e ia lá buscar ele no mesmo lugar da onde ele havia sido arrancado. Entende? Então isso aqui é extremamente estratégico. Por isso que Jesus chega na praia e ele não foi lá por conta dos outros discípulos. Não, ele vai lá por conta de Pedro. Quando João disse, Pedro, é o Senhor que está na praia. Pedro, ele cingiu o seu corpo, mergulha na praia e vai de encontro a Jesus. Quando ele chega na praia, ele vê um braseiro aceso e ele vê pães. E depois, na conversa de Jesus, Jesus direciona para ele o olhar e pergunta para ele 3 vezes, Pedro, tu me ama? Ele diz, te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Aí então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pela terceira vez, Jesus disse, Pedro, tu me ama? Ele disse, eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. Se, por um lado, Pedro negou Jesus, traiu Jesus 3 vezes, Jesus apareceu na beira da praia para mandar um recado para Pedro. Pedro,
eu não desisti de você. Eu não abro mão de você. Pedro, eu estou te chamando de volta. Eu estou curando você dessa dor. Eu estou curando você dessa cicatriz que está dilacerada pelo peso da traição. Eu curo você. Estou te trazendo de volta para o ministério. Então, João capítulo 21 não fala de uma desistência. O capítulo 21 de João fala de uma estratégia. Pedro foi pescar porque sabia, se Cristo lhe perdoasse, ele ia lá, no mesmo lugar da onde ele havia sido tirado, ok? Eu não sei se você já tinha observado o texto por essa ótica, mas eu espero que faça sentido para você e que Deus possa abençoar você, a sua casa e a sua família. Eu te espero no próximo vídeo.